Queridos irmãos, boa noite. Nesta nossa noite, iremos discutir sobre esta nossa vinculação com o trabalho do Cristo. Ao abraçarmos o serviço cristão, devemos ter em conta que aqui estamos reunidos, numa casa espírita. E Emmanuel, na introdução do livro Pão Nosso, da coletânea que reúne exatamente a investigação passo a passo de passagens do Evangelho, ele faz uma reflexão e, ao mesmo tempo, um chamamento à nossa consciência para que consigamos identificar as motivações que nos atraem a este ambiente da casa espírita. E ele afirma que muitos se aproximam pelo espanto, pela observação curiosa do fenômeno mediúnico, pela discussão filosófica. Mas ele também nos afirma que não é esta a visão que se espera de alguém que se diga cristão e que adentra a casa espírita. Afinal de contas, o espiritismo não se configura, na palavra de Emmanuel, numa mera convicção da imortalidade da alma. Estarmos seguros desta imortalidade, nos convencermos que temos uma vida que extrapola os limites da vida física, nos dá um conforto. Sabermos disso através das mensagens, experienciarmos a tranquilidade daqueles nossos amigos diante de uma mensagem confortadora de um ente amado que já partiu para a pátria espiritual. Tudo isto se configura como um elemento de consolação, de conforto e de ânimo para o enfrentamento da vida. Mas não é isto que se espera daquele que se diz verdadeiramente cristão. Nas palavras de Emmanuel, mais do que a convicção na imortalidade, espiritismo é clima de serviço e de edificação. Sabedores disso, é preciso que, para nos habilitarmos ao serviço, tenhamos mais em conta a nossa vida presente, aquilo que estamos a realizar no espaço que a carne nos oferece, do que as indagações que temos sobre o mundo espiritual. Vejamos bem, como nos adverte em outra passagem o próprio Emmanuel, que a vinda do Cristo entre nós foi menos o de revelar como eram os mundos habitados. Ele fez uma menção: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Mas não se porfiou a tecer comentários, mas a atender à curiosidade de alguns que ainda não estavam preparados para o entendimento dessas grandes verdades. Mesmo quando ele chegou entre nós, não fez maior referência sobre o que é Deus, apenas nos informou que o seu amor nos chegava inundado de possibilidades na nossa vida e que, portanto, Deus era o Pai amoroso. Era aquilo que poderíamos entender como algo mais significativo para a nossa vida, alguém que cuida de nós, alguém que nos tem como filhos, alguém que nos ama profundamente. E ficou adstrito a isso, porque referia-se ele que os seus exemplos tinham que ser efetivados e adentrar o coração de cada um de nós por aquilo que fosse efetivamente a sua experiência como mestre de todos nós, como médico de nossas almas, como juiz criterioso que nos tratava de acordo com as leis divinas e como, mais do que tudo e acima de tudo, como exemplo de amor que ele veio a nos ensinar. Não adiantava nada falar do amor se ele não expressasse esse amor no convívio com nós outros. E foi a partir dele
que esta palavra ganhou um realce novo, porque não falava do amor em torno da relação mais próxima, do homem pela sua mulher, do pai pelo seu filho, do filho pelos seus pais, pelos parentes, mas era um amor que se destinava a todos, indistintamente, e que por isso mesmo transformou a realidade humana, o pensamento que temos sobre a ideia da sensibilidade e dos sentimentos que nos persegue a consciência. Nós outros, os transviados de tantas e tantas encarnações, resistentes à compreensão desses ensinamentos e que hoje adentramos a casa espírita numa perspectiva de incorporar estes valores. Mas Emmanuel é muito claro: se verdadeiramente o Espiritismo é para ser entendido como um espaço para o serviço e a edificação, devemos procurar o Cristo, porque Ele é o exemplo mais acabado, aquele que pode nos ofertar, pelo seu Evangelho e seus exemplos, o caminho para a nossa renovação. E para nos prepararmos para o serviço, é preciso, antes de mais nada, renovar as nossas atitudes, renovar o nosso pensamento e ter como meta a purificação do nosso coração. Desta forma, o caminho que se nos coloca é de nos reformarmos, porque, afinal de contas, diante das situações que se apresentam no mundo, mesmo entre as fileiras cristãs das diversas denominações, sejam entre os católicos, os evangélicos, os espíritas, todos que se postulam cristãos, estamos diante de um mundo em efervescência, porque estamos diante de um mundo que está em transição. Todo momento de transição é momento de crise, e todo momento de crise se abre como possibilidades para, nesse testemunho daquilo que vivenciamos hoje, darmos um salto para a frente, para aquilo que a Terra efetivamente está destinada a ser, como um mundo agora de regeneração, e para aqueles outros que não perceberem o sentido e o significado do mundo que hoje estamos a vivenciar, a última oportunidade, e não vencida esta oportunidade de forma satisfatória, o encaminhamento para mundos inferiores. Então, se somos sabedores que o nosso caminho é o da autorrealização, precisamos observar as recomendações que Joana de Ângeles nos traz, porque, afinal de contas, na nossa trajetória em direção a sermos aquilo que estamos destinados, seres angélicos, temos que inicialmente principiar pela autorrealização, para, no passo seguinte, nos autoiluminarmos. Eis porque, para a autorrealização, precisamos identificar aqueles elementos que precisamos incorporar em nossa vida e que são essenciais para este desiderato, para conseguirmos alcançar esta autorrealização. Não falamos da realização do mundo, aquela para a qual dedicamos a grande parte das horas de nossa existência. Porque, afinal de contas, estudamos, laboramos, buscamos nos aperfeiçoar para dar respostas àquilo que o mundo compreende como sucesso, como a dimensão da satisfação dos nossos objetivos sociais, portanto, uma titulação acadêmica, portanto, uma profissão mais rentável, e nos dedicamos fortemente à realização desses objetivos. Mas não é isso que Joana de Ângeles nos convida a realizar. O convite é todo para a autorrealização daquilo que somos. E aquilo que somos, nada mais do que espíritos imortais. Devemos
exatamente buscar atender aqueles requisitos que nos aproximam da verdade divina e que, portanto, nos aproximam do instante em que podemos dar um passo a mais e nos auto-iluminarmos. Mas quais seriam esses elementos identificados por Joana de Ângeles que representariam os passos necessários para nos autorrealizarmos? Inicialmente, Joana nos informa: é preciso aprender a, visualizando o Evangelho, identificar de forma clara quais são os imperativos que o Cristo nos convoca a realizar. E vejamos, em todas as passagens do Evangelho, nunca haverá o Cristo dizendo: buscai ser amado, buscai ser perdoado, buscai ser servido. Sempre as palavras aparecem num tom imperativo: perdoa, ama, serve. Mas na nossa vida, tudo o que nós buscamos, se é nas relações humanas de todos os tipos, é a ideia de sermos amados, para o atendimento do nosso egoísmo. Nós buscamos ser servidos para o atendimento das nossas necessidades mais mesquinhas. E nós buscamos o perdão, porque queremos ser compreendidos. Mas o Cristo não nos falou desta forma. Ele dizia: ama, perdoa e serve. E Joana, refletindo sobre esses imperativos, vai dizer que é exatamente na conjugação destes elementos que vamos encontrar respostas para a nossa autorrealização. Autorrealizarmos-nos, portanto, significa começarmos a exercitar o amor. Exercitar o amor é ter a capacidade de olhar o outro, o semelhante, como irmão. Não só naquelas situações em que identificamos muita proximidade, identificação de propósitos, porque isso é fácil. Amar o nosso filho, amar a esposa, é muito fácil pela identificação. Muitos não conseguem nem mesmo isso, mas digamos que é mais fácil. Mas identificar o outro, e particularmente aquele outro, em suas necessidades. Veja que hoje, em função destas turbulências ocorridas, tanto no espaço local, nacional, como internacional, as pessoas se sentem um tanto quanto aturdidas pelo que veem no mundo. Muitos se revoltam contra as situações de injustiça, porque se consideram com uma compreensão da justiça. Muitos acham que essas situações de corrupção não são adequadas à sua compreensão da realidade e do proceder, e, portanto, passam a se ausentar do mundo. É como se experimentassem a ideia do Cristo lendo o Evangelho. É como se, para experimentar o Cristo, eu vou para um templo religioso, ou quem sabe para a casa espírita, porque ali o Cristo certamente estará presente e o bem-estar estará presente. Mas, afinal de contas, em que o Cristo nos ensinou que era assim para se proceder? Em que medida ele nos convidou a fugirmos do mundo? Se há ali preocupações, se há ali disenções, se há ali revoltas, se ali há necessidades, fujamos destes ambientes e vamos nos recolher a um ambiente propício para o recolhimento, para a meditação, para a louvação ao Pai. Não foi assim que o Cristo nos chamou, nos convocou, porque o seu exemplo foi o ir em direção às necessidades, daqueles que mais sofriam, daqueles que tinham carências, daqueles que envergavam no corpo ou na alma os vestígios das doenças que alicerçavam as suas próprias dores. E foi ele a dizer, de forma absolutamente inaugural:
bem-aventurados os aflitos. Como se naquelas sociedades tudo o que era aflição era sinônimo de infelicidade. Mas ele nos chamou ao coração dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque afinal de contas a nossa vida é repleta de percursos onde as aflições se farão presentes. E ele dizia, confortando-nos a todos, que as aflições, embora sejam passagens necessárias em nossas vidas, nos conduzem pela experimentação e pelas lições trazidas para cada superação de adversidades, um caminho que nos ilumina, que nos aperfeiçoa e que, portanto, nos aproxima da luz divina. A autorrealização tem como primeiro passo a capacidade de nos arrependermos. Porque a primeira questão nesta reforma íntima que realizamos é a identificação dos nossos erros. Há aqueles que, identificando os erros, se aprisionam, porque veem que estão em desacordo com as leis divinas. Mas observar unicamente o erro e se aprisionar nele e ficar fixado nele só nos leva à depressão e à ruína da nossa existência. É preciso enfrentar as nossas dores também com o amor. É preciso olhar as nossas sombras com amor. É preciso observar que somos frágeis e darmos o enfrentamento com o receituário do amor. Porque aquele receituário é o que busca ter a coragem e, ao mesmo tempo, a humildade diante daquilo do que somos. Porque é o nosso orgulho que impede que vejamos as nossas falhas. Quando nos colocamos de forma corajosa no autoexame daquilo que somos, nós também precisamos, ao mesmo tempo que temos a coragem de iluminar essas partes escuras de nós mesmos, termos também a bondade, a misericórdia, a capacidade de perdoar a nós mesmos. Porque quando não temos capacidade de perdoar a nós mesmos, ficamos remoendo coisas que nos incapacitam a perdoar o próximo. Porque quem disse que não fomos assassinos? Quem disse que não fomos corruptos? Quem disse que não fomos capazes de prejudicar os nossos irmãos profundamente no passado? E porque carregamos essas dores de outras existências, e porque não fomos capazes de superar estas dores em nós mesmos, nós deixamos aquilo escondido. E sempre que vemos ocorrer na sociedade aquela dor que vemos nos outros, nos semelhantes, nós só a sentimos de uma forma a nos convocar a ter uma reação muitas vezes violenta, porque ainda não enfrentamos essas dores dentro de nós. Quantas vezes dizemos: mas como é que alguém é capaz de fazer tal coisa a uma criança? Como é que alguém é capaz de fazer tal violência? E reagimos a tal ponto a criar a cultura do ódio, do ressentimento, de fazer com que justiça signifique oferecer ao outro a mesma violência que ele praticou. Por que fazemos isso em relação aos nossos semelhantes? Porque ainda não conseguimos superar aquela fragilidade em nós mesmos. Ainda não nos perdoamos o que já fomos no passado. E a primeira coisa que precisamos fazer é ter uma dose imensa de perdão a nós mesmos. Porque quando começarmos a identificar essa fragilidade em nossa alma e a capacidade de nos perdoarmos, seremos capazes de, ao identificar os nossos irmãos frágeis, inocentes espiritualmente ainda, infelizes, porque ainda buscando as coisas do mundo, com a prática da violência, do roubo, com a prepotência, com o uso inadequado do poder. Quando identificarmos isso, iremos dizer: ali há um irmão nosso. É difícil de fazer isso, né? É difícil de fazer,
Porque não podemos perdoar o corrupto do nosso irmão nesse instante, porque ainda não perdoamos o corrupto que fomos. Não conseguimos ainda identificar no violento alguém a merecer uma nova chance, porque ainda não perdoamos o violento que somos. Porque ainda não somos capazes de perdoar aquele que, utilizando a palavra do Cristo, é capaz de enriquecer, utilizando a boa vontade dos incautos, porque ainda não perdoamos em nós tantos séculos que utilizamos a palavra do Cristo para tripudiar, para violentar consciências, para adquirir poder e para sermos tiranos. Porque este é o percurso que fizemos. Porque nós não abraçamos o Cristo há 2000 anos. Porque nós que estamos aqui encarnados não conseguimos compreender a mensagem do amor. E que por isso mesmo, esta é uma oportunidade preciosa a não perdermos para nos recuperarmos, para providenciarmos este arrependimento sincero em nós e a reparação indispensável, proporcionando aos nossos semelhantes o resgate daquelas suas dores, muitas vezes providenciadas estas dores e essas angústias pelo nosso orgulho, pela nossa incúria, pela nossa busca do poder e da riqueza nesta vida, ou então pela compreensão de que necessitamos ajudar os nossos irmãos, pela simples compreensão do valor da mensagem do Cristo que nos convoca imperativamente a amar, a perdoar e a servir. Eis que nem mesmo entre o corpo dos que realizavam a tarefa cristã nas proximidades do Cristo havia a compreensão plena do significado do serviço, porque ali realizavam as primeiras atividades da caridade, que se inicia exatamente no apostolado do Cristo. Emmanuel chega a afirmar: se investigarmos pela ciência o trabalho dos historiadores, dos arqueólogos, revirando nas entranhas da terra e buscando explicações das civilizações antigas, irão encontrar templos no Egito Antigo, na Grécia, em Roma Antiga, em todas as grandes civilizações haverá templos, sempre promovendo o poder, promovendo a inteligência, promovendo qualquer tipo de significado da ação humana que fortalece a ideia de que privilegiados na sociedade são os poderosos, os que se afirmam pela força diante dos outros. Mas somente o Cristo nos trouxe a ideia de que a edificação do reino de Deus não seria através de templos, mas seria através de obras, e obras que alcançassem os irmãos em necessidade. E naquelas oportunidades em que, em realizando o trabalho caritativo em torno do Cristo, recebendo aquela energia maravilhosa que emanava do nosso mestre carinhoso, mesmo entre o corpo apostolar, havia uma dificuldade de entender quem eram os habilitados para o serviço cristão. E mais ainda, a quem deveria se destinar a caridade. E entre os apóstolos é citado por Humberto de Campos que havia muita discussão sobre o fato de que muitas vezes alguns abastados da sociedade iam lá em busca da caridade. Já eram pessoas de posses, mas não faltavam a capacidade de ir buscar um algo mais da caridade. Como acontece hoje, os programas sociais muitas vezes são colocados
para destinatários que não têm a menor necessidade dos programas sociais. Mas naquela época, aquilo se realizava e os apóstolos diziam, Filipe afirmava, mas tem gente que a gente vê que tem dinheiro e vem em busca da caridade, não podemos permitir isso. O Cristo, afinal de contas, nos avisa que é preciso vigiar. E Levi, que tinha sido recrutado do Cristo, mas era coletor de impostos, e, portanto, tinha toda a antipatia na sociedade exatamente por isso, não é? Ele afirmava com conhecimento de causa, porque identificava aqueles que eram os ricos, os que não eram capazes de realizar a ação no bem, não é? E dizia que todo o dinheiro deveria ser colocado, ou toda ação benemérita, para os pobres. Os pobres eram os eleitos. Houve mesmo Tadeu a afirmar de que não podia conceber que um rico adentrasse no reino dos céus, porque ele havia ouvido que era mais fácil um camelo entrar por um buraco de agulha do que o rico adentrar no reino dos céus. E usando literalmente a palavra do Cristo, não compreendiam, portanto, o alcance da mensagem do mestre Nazareno. O mestre certamente não participava dessas discussões, mas observou que havia esta falta de compreensão entre os apóstolos sobre o valor do serviço e que quem efetivamente se habilitava à prática do bem. E eis que, numa de suas viagens a Jericó, a última antes de fazer a sua viagem para Jerusalém, ele adentra em Jericó, e lá havia um coletor de impostos, e lá havia um homem rico, mas que era também odiado, tanto pela riqueza, como pela sua atividade como coletor de impostos. O seu nome era Zaqueu, como vocês sabem, das passagens evangélicas. E há ali um elemento simbólico, porque enquanto Cristo vinha adentrando a cidade, e era uma multidão que o cercava para conhecê-lo, tocar, ser beneficiário de suas ações beneméritas e curativas, eis que Zaqueu, que era um homem baixo, ele vai e assoma a um pequeno arvoredo, e lá, alcançando a altura, enxerga o mestre. E o mestre, vendo-o, diz: Zaqueu, prepara-te, porque eu necessito estar contigo em tua casa e gostaria de poder falar contigo neste dia. E ele foi tomado de surpresa. Aquela figura trouxe a ele, pelo seu magnetismo, toda uma transformação. Era certamente um espírito maduro que ali estava presente, e na contemplação do Cristo é como que se olhasse no próprio espelho e identificasse a sua própria natureza. E ele fica tocado, sai pedindo aos seus ajudantes para preparar a ceia, porque o Cristo e os seus seguidores estariam entre eles. Logicamente que ser chamado, Cristo chamar a um publicano para estar com ele na sua casa, causava espécie. Como? Porque um homem rico não é merecedor? Por que não ir à casa de um pobre? Por que não direcionar as suas palavras em um ambiente onde seria receptivo, porque seriam os necessitados a ouvi-lo? Mas o mestre Nazareno foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu, entusiasmado, disse: mestre, estou tão tocado com suas palavras. E eu sou mal visto na sociedade, mestre, mas eu dedico muito da minha vida para a realização de trabalhos, na criação de animais, na lavoura, para que haja nos empregos. Tem gente que vem de Jerusalém, desempregado, vem se empregar nos meus empreendimentos, e aí tem condições de levar a sua vida, o seu sustento. Eu faço isso, mas também eu me dedico aos meus servos nas suas necessidades,
E em cada uma dessas colocações o mestre: que coisa boa, Zaqueu, porque realizas isto. Que coisa boa que entendeste que somos todos servos do Pai. E mais adiante, como que tocado, porque diante do Cristo somos tocados a ver a nossa própria natureza. Ele sabia que não era só isso. Ele era um empreendedor, certamente. Ele trazia benefícios com sua atividade, mas ele também era o coletor de impostos. E como coletor de impostos, certamente prejudicou muitas pessoas. Enriqueceu porque ele fixava a taxação a seu bel prazer, como encaminhado por esta função pelos romanos. E por isso tudo criava-se sobre ele uma antipatia. E naquela oportunidade ele diz: mas Senhor, eu estou tão encantado com a sua presença, que eu hoje mesmo irei separar metade de todos os meus bens e destinarei aos pobres. E um mestre, que maravilha, não é? Sempre exaltando aquela ação como uma ação de alguém que entendia o significado das suas mensagens. Mas depois ele disse: mas a sua consciência o alertava de que ele tinha prejudicado. Ele disse: mestre, e olhe mais, se eu prejudiquei alguém, de alguma forma, irei lhe retribuir em 4 vezes aquilo que lhe prejudiquei. E o mestre disse: bem-aventurado tu, Zaqueu, porque hoje a salvação entrou em tua porta. E porque Zaqueu saísse para uma determinada localidade, os discípulos se cercaram do mestre: mas mestre, como é que isso é possível? Estás a dizer que ele é bem-aventurado, um homem publicano e tal. E não é mais benemérito aquela ação de você dar uma esmola a quem necessita e tudo mais? Mas afinal de contas, Pedro, ele falava com Pedro, o que é mais edificante? Alguém que oferece a oportunidade de emprego para que um pai possa, pelo seu trabalho, alimentar os seus filhinhos, ou aquele que passa numa rua sem olhar nem no olho daquele a quem oferece uma ajuda, deixa um dinheiro e passa? É uma ajuda momentânea, não ergue e não edifica. Essas mensagens certamente devem ter calado fundo ao coração do apóstolo Pedro, porque depois, já da partida do mestre Nazareno, ele e João indo em direção, pregando nas ruas, indo em direção ao templo, se coloca, como é retratado nos Atos dos Apóstolos, diante de um mendigo. E ali havia um mendigo, na simbologia que o Evangelho nos oferece, solicitando um auxílio, amoedado. E Pedro dizendo: o que pedes eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E segura nas mãos daquele aleijado e diz: ergue em nome de Jesus. E ele se ergue. E nesse erguimento há todo um significado, porque por ser aleijado, aquele homem não poderia adentrar no templo, ou portanto não teria cidadania. Mas quando se ergue, ele é capaz, ele está habilitado a adentrar no templo e, portanto, ganha cidadania. E este é o convite que é feito nas mensagens do Cristo, para que a nossa atividade no serviço seja significativamente o de erguer e ajudar, para que a pessoa possa andar pelas suas próprias pernas, muito mais do que aquela ação insípida, sem coração, unicamente para muitas vezes se livrar daquele incômodo em que alguém lança algumas moedas e parte, convencido de que já realizou a sua atividade caritativa. Mas o mestre afirmava na casa de Zaqueu: este é o servo bom. E afirmou para o próprio Zaqueu: bem-aventurado tu, servo bom e fiel. Este é um roteiro, efetivamente, que nos é trazido pelas ilustrações de Humberto de Campos. E se é, de fato, consequência da identificação das palavras do Cristo, entendermos o que fazer no serviço cristão, é preciso também que superemos a visão de que ser cristão e atuar no serviço cristão
significa unicamente sacrifício, significa dor, e que precisamos construir pela dor o nosso momento de elevação, porque ainda estamos fixados pelos nossos remorsos, porque carregamos o fato de que em 2000 anos renegamos o Cristo, ou fizemos mau uso da sua palavra e do seu exemplo. E então nos fixamos naquele Cristo torturado, porque é assim que identificamos. Nós torturamos o Cristo e carregamos essa ideia dentro de nós. Ser cristãos, portanto, para resgatar as nossas próprias dores, é vivenciar as dores, tal como o Cristo. Essa é uma ideia absolutamente errada da Boa Nova. Emmanuel faz um registro disso no livro Roteiro, ao afirmar na passagem Evangelho e Alegria o sentido mesmo da vinda do Cristo. Afinal de contas, a própria anunciação a Maria se faz com júbilo, se faz com alegria. A aceitação daquela missão por esse espírito nobre e maravilhoso que é Maria é todo um retrato de alegria. A vinda do Mestre, naquelas palhas de um estábulo, foi cercada de alegrias. Ali se materializou um espírito anunciando aos campesinos humildes que eis chegada a hora da vinda do Messias, e bem-aventurados, porque todos estão ali cercados da boa vontade e da paz. Paz na terra aos homens de boa vontade, cantando hinos, e se ouviam melodias e sinfonias celestiais, porque a vinda do Cristo se fez com alegria. E em cada momento do perdão, da edificação, da capacidade de recuperar espíritos que se mostraram depois exemplos de dedicação cristã, como é o caso de Madalena, ali havia alegria. O próprio apostolado do Cristo se inicia numa festa, nas bodas de Caná. Tudo é alegria. Mesmo no momento da crucificação, o Cristo, elevando os olhos ao céu, nos dá uma lição da imortalidade da alma e retorna a nós, nos mostrando a todos que a morte não é um fim, e nos traz essa sublime lição do que somos, cada um de nós. Tudo no Evangelho é alegria. E novamente, Humberto de Campos, nos trazendo uma outra ilustração, nos fala para que compreendamos o sentido de nossas vidas. Falávamos hoje das dificuldades que estamos a identificar no Brasil, com todas essas denúncias de corrupção, etc. No mundo, com as guerras, com os movimentos terroristas e tudo mais. Ficamos inquietos. Somos mesmos compelidos a entender a infelicidade que nos cerca. E se somamos a isso algumas dificuldades que enfrentamos no ambiente de trabalho, uma dor, uma perda, entre aspas, que nos ocorre pela desencarnação de alguém querido, somos compelidos a uma tristeza profunda, a uma visão pessimista, como se tudo na vida se encaminhasse para o pior. E Emmanuel nos afirma: o Evangelho é toda esperança e alegria. Como ter pessimismo com Jesus? Jesus é todo otimismo. Imagine, nós nos sentimos, pelo pouco avanço espiritual que já alcançamos, nos sentimos muitas vezes incomodados em estar neste mundo. É como se nós quiséssemos que passasse logo para um mundo de regeneração e vivenciássemos as delícias de um mundo onde o egoísmo, onde a violência não estivéssemos presentes, sem ainda estarmos habilitados a isso. Agora imaginemos
um espírito perfeito, como Cristo, há 2000 anos, vir entre nós. Se viesse hoje, encontrava já essa situação. E ele é um espírito perfeito. Mas ele veio há 2000 anos, quando ainda éramos piores. Imagina o amor em entender todas as nossas vicissitudes, todas as nossas viciações, todos os nossos infortúnios, e ainda assim amar indistintamente e amar infinitamente, e 2000 anos depois nos aguardar de braços abertos para que realizemos essas transformações que nos habilitam ao serviço em seu nome. E Humberto de Campos vai fazer um registro do apóstolo Bartolomeu, que tinha uma tristeza, era um operoso trabalhador do Cristo, mas carregava uma tristeza. E num daqueles momentos em que as margens do lago do Tiberíades, ele chega e vai conversar com o apóstolo Bartolomeu. E ele identifica aquela tristeza. Ele diz: mestre, eu compreendo as tuas mensagens e vejo quando falas do reino de Deus, eu digo, que maravilha, que harmonia que sinto quando ouço aquelas palavras. Mas como ficar satisfeito diante de tanta violência, diante de tanta disfarçatez, de roubos, de prepotências? Isto nos incomoda profundamente. E o Cristo diz: mas afinal de contas, como ser servidor da boa nova? E ser triste e ser infeliz? Boa nova já está a dizer, Bartolomeu, é uma boa notícia, uma alegre notícia. Somos trabalhadores do bem, é preciso cultivar o bom ânimo, é preciso cultivar a alegria. E Bartolomeu passou a desfiar suas dificuldades em casa com a incompreensão dos irmãos, que não aceitava que ele tivesse ali trabalhando com o mestre, em desacordo com o que era entendido ser verdadeiramente judeu, que não entendia que ele despendesse horas no serviço caritativo quando ele era requerido para as atividades de pescador. Ele também estava entristecido porque a sua mãe tinha falecido recentemente, e para cada um destes elementos o Cristo ia dando uma resposta. Se ele falava da tristeza pela perda da mãe, dizia: mas afinal de contas, se todo, até aquele que comete os piores crimes, está destinado à recuperação para que ascenda aos céus, porque a tua mãe, que era uma mulher de boa índole, adentrando ao espaço celestial, estarás tu a sentir tristeza? Porque tu te incomodas com as agressões que te vitimizam os teus agressores gratuitos, fortuitos, na família ou alhures, se afinal de contas tens a boa nova em tuas mãos, que eles não possuem? Por que mesmo te incomodas com a forma como os comerciantes tripudiam diante do teu trabalho, pagam a menos, se na realidade a grande riqueza que estás a buscar é aquela que não enferruja, que as traças não destroem e que te encaminham para o encontro com a luz? Em cada uma dessas mensagens o Cristo ia transmitindo a ele o valor do trabalho que era realizado, que era muito superior a qualquer dificuldade que ele enfrentasse. Ele diz: vê a harmonia do que o Pai nos oferece em cada coisa, nas estrelas, no lago, em cada um dos elementos, no vento que nos oferece toda a graciosidade, nos passarinhos. Como se entristecer diante da grande obra do Pai? E ele, diante daquelas observações, vai vivenciar, no trajeto até a sua casa, em Dalmanuta, a observação dos pássaros.
Ele estava reanimado, tinha identificado, afinal de contas, que não fazia mais sentido sofrer todas aquelas dores. E quando chega em casa e sofre os impropérios dos irmãos, ele já está equilibrado e já diz: que pena, os meus irmãos não conhecem Jesus. E quando o pai vem novamente, ele diz: que pena, o meu pai não conhece Jesus. E fala, explica, mas não entra em discussões como anteriormente. No ambiente de trabalho, no outro dia, ele se faz todo solícitos aos amigos do trabalho, e os amigos do trabalho percebem: aquele é um homem novo, renovado. E quando ele vai discutir com os comerciantes os preços, ele já não se incomoda, sabe que aqueles homens que estão buscando tripudiar, enriquecer ilicitamente nas trocas que realizavam, são ainda infantis na evolução espiritual. Identifica, eles não conhecem Jesus e eu conheço. A sua forma de entender riqueza, o bem verdadeiro, começava a se aclarar para ele. E ele, pela primeira vez na vida, chorou de alegria. E logo mais, numa lição trazida, em que o mestre afirmava aquela lição evangélica, em que ele dizia que o reino de Deus é como o homem que, encontrando um tesouro no campo, esconde, vende tudo que tem e vai comprar aquele campo. E naquele instante em que ele fez aquela observação e aquela lição, olha para aquele apóstolo que finalmente começava a se desvencilhar das vaidades humanas e que começava a construir o seu tesouro que o encaminharia ao reino de Deus. Eis que, caros amigos, Emmanuel nos faz todas as recomendações referentes ao entendimento do valor de sermos cristãos e espíritas, para além da observação dos fenômenos que nos comunicam com os dois planos da vida, para além da identificação e o estudo dos aspectos filosóficos que nos fazem entender a grandiosidade do projeto divino para cada um de nós, de sermos aqueles que edificam na vida presente e na carne o reino de Deus entre os nossos semelhantes, o reino de Deus dentro de nós, porque assim, efetivamente, estamos cumprindo com as lições inesquecíveis do Evangelho. Leiamos o Evangelho, compreendendo cada um dos sentidos das palavras imperativas: amai, servi, perdoai, porque efetivamente são elas que nos habilitam a estender a mão aos nossos amigos que nos acompanham nesta hora de transição em que, mais do que tudo, mais do que a força, mais do que o imperativo da conquista de um poder temporário em um país ou num conjunto de países, mais do que tudo, faz-se necessário que o nosso pensamento se volte para o bem, que as nossas ações se voltem para o bem. Nenhuma contribuição iremos dar ao mundo de hoje se não começarmos a melhorar o que pensamos, o que cultivamos com nossas mentes, como apreciamos a vida junto aos nossos semelhantes, se somos capazes de identificar em cada elemento da criação uma bênção divina que nos circunda. E para finalizar esta nossa palestra do dia de hoje, quero trazer uma poesia singela, belíssima, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se te dizes tão pobre, alma querida, que nada tens a dar para contribuir na construção do amor, oferece no prato da humildade a tua dor, nos tropeços da vida, em favor dos irmãos de nossa própria estrada, recordando esta mesa terna e sacrificada, que foi árvore em flor, brilho da natureza, e se deixou serrar para servir de apoio às nossas preces, sofrendo humilhações que desconheces,
nobre e formoso lenho, cuja bondade não mereço, de maneira a expressar-te o meu apreço nas palavras humílima que tenho. Se te dizes com tanta imperfeição que não consegues trabalhar em nossa própria redenção, olvidando o teu dom de agir, no socorro a quem chora, fita uma das lâmpadas à frente, fabricada sem pompa e sem grandeza, que aceitando viver em disciplina, vive ligada à usina. Faz-se flâmula acesa, estrela maternal, que nos serve e nos ilumina, a fim de que vejamos toda e qualquer lição que nos eleva, procurando mais luz que nos livre da treva. Se te dizes no tempo, em tamanho cansaço, que não podes ser útil a ninguém, contempla o chão que nos mantém e se deixou cercar para que a nossa ideia tenha um lar. Chão que é faixa de terra em estreito pedaço, que suportou enxadas e tratores, lamentando perder os seus lauréis de flores e a música dos ninhos que lhe vinha da voz dos passarinhos, em troca de verdura e acolhimento. Chão que prossegue sempre esquecido e pisado, prestimoso e calado, qual benfeitor sem voz, que nunca reclamou salário junto a nós. Nunca digas, não posso, eu não tenho, é impossível, seja qual for o nível que a existência te dá. Alma querida, vem estender conosco a seara do bem. Deus te utilizará. Que o amor do Cristo faça morada, hoje e sempre, no coração de todos nós.